Os estoicos defendiam que o ser humano deveria viver de acordo com a razão e a natureza, aceitando o destino e controlando as emoções. Em relação à violência e à guerra, os estoicos adotavam uma postura de aceitação e resiliência. Eles acreditavam que a violência é uma parte natural da vida e que devemos aprender a lidar com ela de forma racional. A violência é um sinal de fraqueza, pois revela a incapacidade de lidar com as adversidades de forma racional e virtuosa. Os estoicos valorizavam a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança como as 4 virtudes cardeais, que deveriam orientar a conduta humana. Para eles, o sábio é aquele que não se deixa abalar pelas circunstâncias externas, mas mantém a serenidade e a dignidade em qualquer situação. A guerra é uma consequência da ignorância, da ambição e da paixão, que levam os homens a entrarem em conflito uns com os outros por motivos fúteis ou injustos. Os estoicos defendiam que todos os seres humanos fazem parte de uma mesma comunidade racional e cósmica, regida pela lei natural e pela providência divina. Por isso, eles deveriam buscar a harmonia e a cooperação, respeitando a liberdade e os direitos de cada um. A paz é um estado de espírito, que não depende das condições externas, mas da atitude interna de cada um. Os estoicos ensinavam que o homem deveria distinguir entre o que está sob o seu controle e o que não está, e se concentrar apenas no primeiro. Assim, ele poderia evitar o sofrimento causado pelas expectativas frustradas, pelas opiniões alheias ou pelos acontecimentos imprevistos. O homem sábio é aquele que se conforma com o que é dado pela natureza e pelo destino, e não se perturba com o que é indiferente. A felicidade é uma escolha, que consiste em viver de acordo com a razão e a virtude. Os estoicos afirmavam que o bem supremo do homem é a sua própria alma racional, que deve ser cultivada e aperfeiçoada. Eles rejeitavam os bens materiais, as honras, os prazeres e as glórias como falsos bens, que não trazem a verdadeira felicidade, mas apenas ilusão e escravidão. O homem feliz é aquele que se basta a si mesmo, que não depende de nada externo para ser pleno e satisfeito. A liberdade é uma conquista, que resulta do domínio de si mesmo sobre as paixões e os desejos. Os estoicos consideravam que o homem livre é aquele que segue a sua própria razão, que está em harmonia com a razão universal. Eles criticavam a tirania, a opressão e a injustiça como formas de violação da liberdade humana. Eles também defendiam o direito de resistir ou de se rebelar contra os governos tirânicos ou corruptos, desde que isso fosse feito com base na razão e na virtude. A morte é uma transição, que faz parte do ciclo natural da vida. Os estoicos não temiam a morte, mas a encaravam como uma oportunidade de retornar à origem cósmica, de onde tudo provém. Eles também viam na morte uma forma de libertação dos males do corpo e do mundo. Eles aceitavam a morte como algo inevitável e necessário, mas também defendiam o direito de escolher o momento da morte, caso isso fosse mais conveniente ou honroso do que continuar vivendo. A dor é um teste, que serve para fortalecer o caráter e a virtude do homem. Os estoicos não negavam a existência da dor física ou moral, mas ensinavam que ela poderia ser suportada ou superada pela razão e pela vontade. Eles viam na dor uma ocasião para exercitar a paciência, a perseverança, a coragem e a sabedoria. Eles também viam na dor uma forma de purificação e de expiação dos erros ou dos pecados cometidos. A alegria é um dever, que expressa a gratidão e a admiração pelo universo e pela vida. Os estoicos não eram pessimistas ou tristes, mas simbriosos e moderados. Eles cultivavam a alegria como uma forma de reconhecer e de celebrar as maravilhas da natureza e da razão, que se manifestam em tudo o que existe. Eles também cultivavam a alegria como uma forma de contagiar e de inspirar os outros, mostrando-lhes o valor e o sentido da vida. A amizade é um bem, que enriquece e aprimora a vida humana. Os estoicos valorizavam a amizade como uma forma de comunhão e de solidariedade entre os seres racionais, que compartilham os mesmos ideais e os mesmos valores. Eles consideravam que a amizade deveria ser baseada no respeito, na confiança, na lealdade e na benevolência mútuos. Eles também consideravam que a amizade deveria ser desinteressada, ou seja, sem esperar nada em troca, mas apenas pelo prazer de fazer o bem ao amigo. A sabedoria é um fim, que resume e sintetiza todos os outros bens da vida humana.
Os estoicos entendiam que a sabedoria era o objetivo supremo da filosofia, que consistia em conhecer e em viver de acordo com a verdade. Eles buscavam a sabedoria como uma forma de se aproximar da divindade, que era identificada com a razão universal. Eles também buscavam a sabedoria como uma forma de se libertar da ignorância, do erro, do vício e do mal. A violência é uma parte natural da vida. Os estoicos acreditavam que a violência é uma parte natural da vida, assim como a paz. Eles não negavam a existência da violência, mas acreditavam que devemos aprender a lidar com ela de forma racional. A violência é um mal, mas não é um mal absoluto. Os estoicos acreditavam que a violência é um mal, mas não é um mal absoluto. Eles acreditavam que, em alguns casos, a violência pode ser justificada, como na defesa própria ou na defesa de outros. A violência é uma escolha. Os estoicos acreditavam que a violência é uma escolha. Nós somos livres para escolher a violência ou a paz. A violência é uma reação. Os estoicos acreditavam que a violência é muitas vezes uma reação a outros fatores, como o medo, a raiva ou a dor. A violência é uma consequência. Os estoicos acreditavam que a violência muitas vezes tem consequências negativas, tanto para o agressor quanto para a vítima. A violência pode ser evitada. Os estoicos acreditavam que a violência pode ser evitada através da educação, da compreensão e da compaixão. A violência pode ser superada. Os estoicos acreditavam que a violência pode ser superada através da razão, da virtude e da aceitação. A violência é uma escolha. Os estoicos nos lembram que a violência é uma escolha. Nós somos livres para escolher a violência ou a paz. A violência não é o fim. Os estoicos acreditavam que a violência não é o fim. Através da razão, da virtude e da aceitação, podemos superar a violência e construir um mundo mais pacífico. Marco Aurélio e a aceitação da realidade. O imperador filósofo Marco Aurélio ensinou que a primeira etapa para lidar com a violência e a guerra é a aceitação da realidade. Ele escreveu: aceite com alegria o que você não pode mudar. Isso significa que devemos reconhecer que a violência e a guerra são parte da condição humana e que não podemos evitá-las completamente. Epicteto e o controle interno. Epicteto, um dos principais estoicos, enfatizou a importância de focar no que podemos controlar, que é nosso interior. Ele disse: o que realmente nos perturba não são os eventos, mas o julgamento que fazemos deles. Portanto, em vez de nos deixarmos levar pela raiva ou pelo medo, devemos trabalhar em controlar nossas próprias reações. Sêneca e a tranquilidade da alma. Sêneca, um famoso filósofo estoico, destacou que a busca pela tranquilidade da alma é uma prioridade. Ele argumentou que a guerra e a violência podem perturbar nossa paz interior, mas cabe a nós encontrar a serenidade no meio do caos. Sêneca disse: a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas sim como é representada. Sêneca e a compreensão da natureza humana. Sêneca também acreditava que compreender a natureza humana era essencial para lidar com a violência. Ele afirmou que é em tempos de adversidade que os verdadeiros caracteres são revelados. Ao reconhecer que a violência é uma expressão da imperfeição humana, podemos enfrentá-la com compaixão em vez de ódio. Sêneca e a empatia para com o inimigo. A empatia desempenha um papel crucial na filosofia estoica. Sêneca defendia que, mesmo diante da guerra, deveríamos cultivar empatia para com o inimigo. Ele argumentava que a crueldade não é um remédio para a crueldade. Ao compreender as motivações e as fraquezas dos outros, podemos buscar soluções mais pacíficas. Epicteto e a preparação para a adversidade. Epicteto enfatizou a importância da preparação mental para a adversidade. Ele disse: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas que aconteçam como elas acontecem. Isso significa que devemos estar preparados para enfrentar a violência e a guerra sem perder nossa serenidade interior. Sêneca e o controle das emoções. Sêneca acreditava que o controle das emoções era fundamental para a paz interior. Ele escreveu: a ira, a inveja e o ressentimento são emoções destrutivas que apenas nos prejudicam. Ao aprender a controlar essas emoções, podemos responder à violência de forma mais racional e eficaz. Sêneca e a virtude da coragem. Sêneca também enfatizou a importância da coragem diante da violência. Ele argumentou que a coragem é saber o que não temer.
Isso significa que enfrentar a violência com coragem não implica a ausência de medo, mas sim agir apesar do medo, quando necessário. Marco Aurélio e o dever cívico. O imperador Marco Aurélio destacou o dever cívico de um cidadão, mesmo em tempos de guerra. Ele afirmou que não devemos nos esquivar de nossas responsabilidades como cidadãos, mas sempre agir com integridade e justiça. Isso implica a promoção da paz e da justiça, mesmo em meio à violência. Epicteto e o desapego. Epicteto ensinou que o desapego era crucial para lidar com a incerteza da guerra. Ele disse: "Não estamos encarregados do que acontece fora de nós, mas apenas de nossas ações e reações." O desapego nos permite enfrentar a violência sem permitir que ela nos consuma emocionalmente.